A paz, queridos, aqui estamos nós para mais um devocional. Nesses dias de coronavírus, temos trazido algumas experiências para que nos edifique, para que nos conforte e nos renove nessa nossa caminhada. Mas antes, vai aí, se inscreva se você ainda não fez assim, no nosso canal, dê aquele joinha e vamos lá, hoje com uma mensagem importantíssima, uma mensagem que tem sido muito falada. Eu quero até aqui já colocar para você: coronavírus seria um sinal da volta de Cristo? Vamos responder e vamos ver o que a Bíblia tem para todos nós a esse respeito. No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo de número 24, versículo 7, quando Jesus estava explicando para os seus discípulos, em especial quatro amados discípulos que o interrogaram lá no Getsemane, aonde ele costumava se reunir até para descansar, para poder orar. O discípulo, na sua particularidade, na sua intimidade, pediu que ele dissesse que sinais aconteceriam sobre tudo aquilo que ele havia falado a respeito do fim dos tempos. E no versículo 7, ele diz: portanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Portanto, o versículo 7 é o versículo que fala das pestes. As pestes são pragas, doenças, tá? E aí, queridos, para examinarmos este versículo aqui, onde ele apresenta vários sinais que antecederiam o fim, é bom a gente pensar no momento em que Jesus Cristo fala Mateus 24. Nesse momento aqui, toda a terra de então era dominada por Roma. E havia uma imposta paz, porque Roma não permitia que as nações viessem a fazer guerra umas contra as outras. Então, quando Jesus Cristo está falando isto, havia paz. E ele diz o seguinte: que se levantaria nação contra nação. Ou seja, logo depois que ele fala isto, alguns anos depois, lá pelo ano 70, começa a haver uma série de disputas, de guerras. Roma começa a perder o seu domínio e as regiões começam a acontecer. Então alguém pode me dizer: mas, pastor Edson, sempre aconteceu guerras. Sim, desse período para cá, muitas guerras ocorreram. As mais famosas, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, aonde está que a guerra é um sinal da volta de Cristo? Olha só, ele disse que os sinais aconteceriam e que ainda não seria o fim. O que nós temos que avaliar nesse momento é intensificação desses sinais. Hoje, no mundo atual, praticamente ocorre uma guerra por ano, ou seja, uma guerra por dia. Países na Ásia, na África, estão sempre em guerras. E essas guerras, a intensidade delas vão mostrar
que Jesus Cristo, ele estava profetizando algo que aconteceria antes do fim. Para alguém falar naquele momento que haveria guerra, só se fosse um profeta, porque era tempo de paz. O outro sinal que ele nos dá no versículo 7, diz que haveria fomes. Nós sabemos o quanto morrem de fome pessoas em nosso mundo. O quanto temos de pessoas desnutridas. Se por um lado nós temos pessoas obesas, por outro nós temos um número enorme de desnutridos, de crianças que morrem diariamente de fome. Nesse momento, por questão dessa pandemia chamada Covid-19, acredita-se que o mundo passará pelo momento de fome, porque as pessoas não podem trabalhar, não podem produzir. O mercado de trabalho diminuiu bastante. Então, as fomes que sempre ocorreram, temos que entender, elas estão sendo mais intensas nesses últimos dias. E aonde nós queremos chegar depois da fome, no versículo 7, ele fala nas pestes. Alguém poderia me dizer também, mas pastor, sempre ocorreu pestes. Olha só, sempre ocorreu desse tempo para cá. Eu separei aqui algumas pestes para que a gente possa relembrar e ver que de Cristo para cá elas se intensificaram. Eu separei algumas, exigiram muito mais do que as que eu separei, mas eu separei talvez aí as principais. Olha só, vou trazer aqui para vocês. Varíola. Quem não lembra dela? A varíola foi uma peste que acabou atacando a humanidade em várias épocas da sua história. Diz a história que 430 a.C., ela já tinha exterminado milhões de pessoas. Depois deu um tempo, alguns anos depois, na época de Cristo não havia varíola, mas logo depois, no século II, século III, começou novamente a varíola se espalhar. E apesar dela ter durado muitos anos, porque ela só foi erradicada em 1980, a varíola ela foi a primeira epidemia a ter uma vacina. Quando você vai estudar a história, vai ver que foi a primeira lá mais ou menos em 1700. Quando se descobre uma maneira de controlá-la, mas só veio mesmo agora, no século passado, a industrializar isso. Só no século XX foram mais de 500 milhões de pessoas que vieram a falecer por conta da varíola. Uma outra peste que veio depois de Jesus Cristo, mais ou menos no ano de 1346, 1353, foi a famosa peste negra, que atingiu cerca de 75 milhões de pessoas. Quase que um terço da população da Europa foi disseminada com esta peste. Tem uma que também tomamos conhecimento muito, a AIDS, que já matou cerca de 36 milhões de pessoas. Ela foi identificada em 1976, lá no Congo. E até alcançar, a ciência alcançar medicamentos que pudessem dar
a vida dos aidéticos, a fazer com que voltassem a uma vida normal, tivessem uma vida em que pudessem trabalhar, produzir, viver. Foram mais de 36 milhões de pessoas mortas por ela. Mas também temos outras, a praga de Justiniano, mais ou menos em 541, 542. Foram mais de 25 milhões de pessoas, a chamada peste bubônica. E ela tomou o nome de Justiniano porque essa epidemia ocorreu quando Justiniano era imperador. Foi uma das maiores epidemias da época. Mais de 25 milhões de pessoas também foram atingidas por esta. Nós temos algumas mais recentes, como a gripe espanhola, causada pela influenza. Cerca de 20 a 50 milhões de pessoas morreram, foram infectados. Temos a gripe asiática. Em 1956 a 1958, mais de 2 milhões também pela influenza. E temos também a chamada gripe russa, também causada pela influenza, pelo vírus da influenza, mais de 1 milhão de mortes. Jesus Cristo disse que haveria pestes. Hoje nós estamos vivendo uma, sendo que o Covid-19 passou a ter uma situação diferente, porque até então elas alcançavam determinados lugares. O coronavírus se espalhou pelo mundo inteiro e fez com que todos ficassem confinados. Tivesse uma lei mundial para lidar com o coronavírus. O confinamento, o isolamento social, uso de máscara e outras coisas mais que nós temos tomado conhecimento. Então seria isto um sinal da volta de Cristo? Sim, todas as pestes, todas as pragas, todas as doenças são sinais da volta de Cristo. Agora vamos entender o seguinte: quando ele falou isso, lá pelo ano 33, nada disso estava acontecendo, não tinha sinais disso. Então quando ele fala profeticamente para algo que vai acontecer. E hoje nós estamos vivendo algo que ele profetizou há mais de 2000 anos. Mas aí, queridos, aonde que nós nos colocamos nesse momento? É porque a profecia dele não parou por aqui. Eu só quero estender um pouco mais. Tem vários sinais, eu não vou me pegar a eles. Você pode ler aí em Mateus 24. Ele vai falar de outros tantos. Mas eu quero colocar para você o que ele fala no versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o mesmo Cristo que previu as coisas que antecederiam a sua volta, é o mesmo Cristo que prevê que ele voltará. Mas olha só, o dia ninguém sabe. Ele deu sinais. Ele não deu hora, não deu dia, não deu mês, não deu ano, nem disse que aconteceria num período desses de sinais. Mas se ele acertou os sinais que o mundo não poderia imaginar na sua época, mas hoje nós sabemos que estão acontecendo, eu digo para você que esse mesmo Cristo, ele tem crédito para poder continuar com suas profecias. E no versículo 30, ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.
o mesmo que prevê os sinais, é o que fala do seu retorno, é o que fala da sua vinda. Portanto, ele tem crédito. E aí, cabe-nos o quê? Ficarmos tranquilos, calmos. Porque ele diz para não ficarmos assustados pelo que aconteceria, para não ficarmos ansiosos pelos sinais. Não, nós ficarmos